Bom dia, meus amores. Vamos para mais uma aula de história, dando continuidade ao nosso conteúdo de circulação de pessoas na história. Então, coloquem no módulo 4 de vocês, na parte de história, página 32. E vamos lá. Agora, vamos ver como ocorrem as migrações dentro do Brasil. Para começar, é importante entender que as migrações do campo para a cidade aconteceram há bastante tempo em nosso país. Um dos movimentos migratórios mais marcantes da história do Brasil é o das pessoas de saírem da região Nordeste em direção ao Sudeste. A partir da década de 1950, as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte passaram a receber grande número de homens e mulheres trabalhadores vindos dos estados da região Nordeste de nosso país: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. No entanto, existiram outras migrações, por exemplo, a dos gaúchos do Rio Grande do Sul para as várias regiões do Brasil, como Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Os trabalhadores que se deslocaram para essas regiões foram atraídos pelas possibilidades de trabalho que elas tinham a oferecer, fosse na indústria, na construção civil, nos serviços e em terras para cultivo. Os trabalhadores do Nordeste que migravam para o Sudeste estavam também fugindo da seca e da situação de pobreza em que encontrava a sua terra natal. Até a década de 80, esse movimento migratório continuou alto. A composição da população, bem como da cultura, da arte e do mundo do trabalho, na região Sudeste teve participação importante desses homens e mulheres nordestinos. A partir da década de 90, quando a indústria nas áreas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais já não crescia tanto quanto no passado, essa migração passou a diminuir. Dados mostram que muitos dos trabalhadores nordestinos que viviam nesses três estados do Sudeste voltaram para seus estados de origem em consequência dessa nova realidade. No fim do século XIX, a falta de perspectivas de vida, de trabalho e as constantes secas nos estados da região Nordeste já haviam feito com que muitas pessoas decidissem sair da região. Um dos primeiros movimentos migratórios internos no Brasil foi para a região norte do país. Esse deslocamento aconteceu em virtude do ciclo da borracha, um processo socioeconômico que incentivava a migração de trabalhadores para os seringais, de onde extraíam o material para a produção do látex e da borracha. O ciclo aconteceu com mais intensidade entre 1879 e 1912, além de em outro curto período na década de 1940. Esse período foi caracterizado por uma movimentação tão intensa de pessoas que várias cidades na região amazônica se desenvolveram muito, como Manaus e Belém, hoje capitais do Amazonas e do Pará, nessa ordem. Ambas se urbanizaram rapidamente. Os estados do Sudeste que receberam migrantes nordestinos contam hoje com uma grande influência desses migrantes. Os trabalhadores vindos do Nordeste e seus descendentes participaram e ainda participam do desenvolvimento econômico do Sudeste. Além disso, os nordestinos levaram consigo sua cultura, sua música e seus costumes. O Centro de Tradições Nordestinas de São Paulo, por exemplo, funciona como um local de preservação da cultura do Nordeste, levada à cidade pelos imigrantes. O centro foi fundado em 1991 e tornou-se referência para a população da cidade. O local oferece atrações musicais, festas, culinária e exposições que mostram a cultura do Nordeste. Da mesma maneira, os gaúchos do Rio Grande do Sul também levaram sua cultura para os locais em que se estabeleceram. Em várias cidades foram fundados os CTGs, Centros de Tradição Gaúcha, que visam preservar suas tradições.